Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 28, no versículo 19, e você vai ler o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Quem falou isso aqui? Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim: gente, é o seguinte, está vendo esse movimento que nós estamos começando aqui? Olha, 200, 300, talvez 400 pessoas. Pois bem, qual o trabalho de vocês? É pegar essa mensagem e pregar para o mundo inteiro. Rapaz, que coisa complicada, não é verdade? Só que quando Jesus foi embora, quando você olha para o livro de Atos, você percebe claramente que aquela geração tentou de verdade cumprir esse papel e esse chamado que Jesus tinha deixado na mão deles. Deixou uma missão, nós vamos partir para cima. E aí os discípulos viajaram para um lado, viajaram para o outro, e grande parte do que a gente chama de mundo conhecido, civilizado da época, ficou conhecendo o evangelho que Jesus disse que deveria ser pregado para todas as pessoas. Quando a gente olha agora em Apocalipse capítulo 14, esta lembrança de pregar para todas as nações, tribos e língua, ela volta de novo ao contexto. Olha só o que está no finalzinho do versículo 6. Assentaram sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo. Ou seja, mais uma vez Deus lembra que a função da igreja nessa terra é pregar uma mensagem diferenciada e para quem? Não simplesmente para onde você está, mas é também imaginar de que o mundo inteiro faz parte do amor e do interesse de Deus. Então, esse movimento evangélico, esse movimento religioso que começa em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, é um movimento que precisa se preocupar não simplesmente com a rua onde se mora, mas numa visão mundial. E eu acho muito interessante porque a Igreja Adventista tem esse pensamento desde o seu DNA. Por exemplo, logo que tinha começado, a igreja era pequena, poucas pessoas. Talvez o homem mais inteligente da época, talvez um dos que mais foram inteligentes de todas as épocas da Igreja Adventista, Andrews. Ele poderia ficar ali nos Estados Unidos porque tinha muito o que fazer. Mas aí, eles percebendo essa ideia de missão, de pregar para outros povos, ele foi enviado para a Europa para trabalhar ali. E se você pensa assim, a Europa hoje, né, é um privilégio você trabalhar na Europa. Foi muito difícil, muito difícil. Ele tinha recém perdido a sua esposa, teve problemas com seus filhos. Foi assim, um momento de muita dor e muita luta. Se você puder, se aprofunde na vida de Andrews que você vai descobrir. Mas a ida dele para a Europa demonstrava o DNA de um movimento que queria pregar para todas as pessoas. Hoje, esse DNA ele continua muito forte e muito mais organizado como nunca aconteceu na história da Igreja Adventista. Hoje nós temos o Serviço Voluntário Adventista, que é uma agência que pega o teu sonho de ser um missionário, que ajuda você que quer ser um missionário nas mãos de Deus em qualquer parte do mundo, e ela viabiliza esse sistema, essa forma de trabalhar, o SVA, possibilita jovens de realizar esse sonho de ser missionário em várias partes do mundo. Então eu te faço uma pergunta. Nem toda pessoa nasceu para ser missionária. Mas se você tem o dom, se você tem o chamado, se você sente agora que Deus está te chamando para cumprir a missão dele em outros lugares, outros países, se informe. Busque saber o que é o SVA, converse com o seu pastor, com o seu JA e se coloque nas mãos de Deus. E faça parte da história da Igreja Adventista, que sempre teve grandes missionários, e construa você a sua história de um grande missionário. Deus abençoe você. E que você possa se sentir chamado para pastorear e para testemunhar na rua da tua casa, sim, mas também, se for necessário, num país longe, para ali então falar do amor de Jesus Cristo. Deus te abençoe.